Toda espinha normalmente começa com um cravo, muitas vezes não é aquele cravo pretinho, tá? Mas a gente sempre fala assim, o cravo ele pode gerar uma espinha, tá? Normalmente, nem sempre isso acontece, mas ele gera uma espinha. E você considera também a espinha interna é uma acne também? A acne é a doença, aí a gente tem os espectros, desde espectros mais tranquilos, com predomínio maior de cravo, até aquela pessoa que vai ter mais espinha, aquela lesão mais inflamatória, os nódulos, aquela lesão que aperta e sai um pus, mas que não deve ser apertado. Tá? A manipulação da espinha, ela pode gerar mais marquinha, então não deve ser apertado emocionais, não. Explica um pouquinho sobre isso, essas questões. O que a questão emocional pode afetar também na acne, doutora? Poxa, a questão emocional, ela pode... tem vários fatores, na verdade, né? Mas você tem ali liberação de hormônios, liberação de cortisol, você pode aumentar a oleosidade da pele e aí contribuir para ter mais acne, né? É muito comum um fator emocional. Por exemplo, mulheres que vão casar, que estão mais nervosas, ansiosas, é uma fase que às vezes aparece mais acne por conta de um fator emocional ali. Então, o estresse, a ansiedade, tudo pode contribuir para uma piora do quadro de acne. A acne pode dar em qualquer parte do corpo? Normalmente em áreas que tem o folículo pilosebáceo que a gente fala. Então, principalmente rosto, região do tronco, né, tórax anterior. Tem muita gente que tem, né? Isso, tem muita gente que tem, e nas costas, principalmente nessas regiões. Alimentação com acne também pode ser um fator desencadeador? A alimentação é bem controverso. Antigamente a gente falava que a alimentação... Come amendoim, coisa quente, isso aí tudo dá acne, isso dá espinha. Na medicina, antigamente a gente falava que não tinha problema, mas hoje a gente já sabe que tem. Já tem alguns trabalhos, né, cientificamente comprovando que tem alguns alimentos, principalmente alimentos que têm alto valor glicêmico, um exemplo seria o próprio chocolate, que pode piorar o quadro de acne, sim. Outro alimento também que gera uma piora de acne, que às vezes as pessoas não sabem muito, é o leite e seus derivados. Embora o leite não tenha um alto valor glicêmico, ele tem até um baixo valor glicêmico, ele pode também piorar. Não é para as pessoas pararem de tomar leite, de jeito nenhum, mas a gente sabe que ele pode estar contribuindo para quem tem uma predisposição, tá? A questão da alimentação, isso não serve para todo mundo. Algumas pessoas que já têm uma predisposição percebem uma piora por conta de determinados tipos de alimentos. Entendi. Questão genética, como que seria essa situação? A gente pode já saber, já analisar, tem como uma precaução? Bom, normalmente é uma doença que você tem uma herança hereditária ali. Então, normalmente, se um dos pais tem acne, ou os dois principalmente, certamente os filhos têm uma grande chance de desenvolver acne, né? Sim. Então, um dos fatores para acne é essa predisposição genética. Então, assim, às vezes o adolescente já começa desde cedo, os pais têm acne, e o adolescente já começa desde cedo, dos 11, 12 anos, lá já a apresentar acne também. Normalmente, meninos ou meninas acabam tendo mais acne, doutora? Na adolescência, mais meninos. Na idade, questão hormonal mesmo. Mais testosterona, essa questão isso, assim? Essa questão hormonal. Agora, na idade adulta, mais mulheres têm mais acne do que homens. Quando, né, tem até o quadro que é a acne da mulher adulta, que a gente considera, é mais prevalente, né? As mulheres têm um pouco mais do que os homens. Normalmente 12% das mulheres, tem trabalhos até que falam um pouco mais, vão permanecer com acne depois dos 25 anos. E essa proporção já é um pouco menor para os homens, 3 a 5% dos homens. Devido a que motivo? A gente fala que a acne ela é multifatorial. Sim. Você tem a questão hormonal ali, embora não é hormônio em excesso, não é uma alteração hormonal. É claro que tem pessoas que têm doença, que vão produzir hormônio em excesso, consequentemente vão ter acne. Mas a maioria das mulheres que permanece com um quadro de acne após os 25 anos de idade, tem uma quantidade de hormônio normal, mas é uma quantidade que é suficiente para estar gerando ali mais inflamação e para ter um quadro de acne que vai persistir nessa vida adulta. Como que se trata acne, doutora? Depende do tipo de acne, né? A gente tem vários tipos, né? Você tem o grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, então você pode tratar... São muitos graus, né? São muitos graus. Isso tem que ser avaliado em consultório, né? Por um dermatologista. O grau 1 é quando não tem... Praticamente só os cravinhos, né? O que a gente estava falando dos cravinhos é praticamente o grau 1.
né? E o maior grau é aquele que são aquelas pessoas que têm de pus, lesões grandes, são nódulos, né? Você tem fístulas, então é aquele quadro mais grave que já tem muitas cicatrizes. Olha que interessante. E aí você perguntou do tratamento. Sim. Na verdade o tratamento é diferenciado. Para os quadros mais leves, normalmente, medicações apenas de passar, e para os quadros mais graves, muitas vezes a gente associa a medicação oral. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.